Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ok, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Quero falar nessa manhã sobre o tema amando a Deus de todo o coração. Pai, agradecemos ao Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de estar aqui. Que bênção, meu Pai, ter comunhão com os irmãos. E que bênção, meu Pai, ouvir os cânticos, tudo que foi feito para o louvor e honra a teu santo nome, meu Pai. Nós pedimos agora que o Senhor, com teu Espírito Santo, leve a tua palavra aos nossos corações. Fale conosco, meu Pai, e nos leve mais perto de ti. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Aqui a palavra de Deus é muito claro, que diz que nós devemos amar a Deus de todo o teu coração. Alguns anos atrás, eu conheci a história de um casal que eram envolvidos no ministério. Ele não era pastor, mas eles estavam envolvidos numa escola evangélica. Os dois davam aula, eram professores, bem envolvidos no ministério. Esse casal tinha 3 filhos e a mulher estava grávida com o 4º filho. E daí, naquela época, quando nasceu o filho, ela teve algumas complicações e ela perdeu muito sangue. E devido à perda de muito sangue, ela precisava de uma transfusão de sangue. E naquela época, alguns anos atrás, muitos anos agora, ela recebeu o sangue, ela melhorou, foi para casa. E daí passou alguns dias, teve aquele retorno, aqueles exames de rotina, e quando ela retornou, os médicos fizeram um exame de sangue nela e descobriu que ela tinha recebido sangue contaminado. E naquela época estava surgindo um vírus que se chama HIV. E ela foi contaminada com o vírus HIV naquela época. E ela, sem saber, ela também passou para o seu marido essa mesma doença. Naquela época, alguém que ficou sabendo, que estava com AIDS, era como receber uma sentença de morte. Porque naquela época não tinha tratamento, não tinha cura, não tinha nem como lidar com aquela doença. E esse casal ficou muito abalado, no princípio. Apesar de serem vítimas inocentes, eles não acusaram a Deus, mas pelo contrário, eles decidiram, nós temos que formular um plano. Nós temos 4 filhos agora, e provavelmente não vamos poder criar os nossos filhos até a serem adultos. Então nós temos que ensinar o que nós sabemos da palavra de Deus para eles agora. E daí, quando eles foram estudando e procurando como deve começar com nossos filhos, ensinar tudo que nós sabemos da palavra de Deus. E daí eles resolveram, ao invés de ensinar tudo que nós sabemos, nós devemos ensinar apenas uma coisa: como amar a Deus.
E eles decidiram que nós vamos ensinar os nossos filhos, como diz aqui versículo 7, as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então esse casal decidiu ensinar o maior de todos os mandamentos, que Jesus falou, é como amar a Deus. A importância de amar a Deus de todo o coração. E no final da mensagem eu vou falar qual foi o resultado dessa história. Mas como a Bíblia diz em Mateus capítulo 22, Jesus falou que o maior e grande mandamento da lei é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o primeiro e grande mandamento. Também na palavra de Deus fala muito, sobre esse assunto. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É o dever de cada pessoa, cada filho de Deus. Como diz em Deuteronômio capítulo 11, versículo 1. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças. Versículo 13 diz, e hoje vos ordeno, amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir, e de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Deuteronômio capítulo 3, versículo 3, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Quantos amem ao Senhor hoje de manhã? Diga amém. Então, nosso dever como cristão é amar a Deus de todo o coração. Como diz em Josué, capítulo 23, versículo 11, portanto, guardai diligentemente as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus. O salmista diz, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Ele diz, amai ao Senhor, vós todos os sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. O salmista diz, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O Judas diz, no versículo 21, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Pedro diz, a qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. O próprio Senhor Jesus diz que nos últimos dias, por causa da multiplicação de iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele diz que o nosso amor, a tendência é que vai esfriando. Como um casamento, quando o casal se casa, não tem aquele amor ardente um pelo outro, mas se não cuidar, se não colocar lenha no fogo, aquele amor vai esfriando, vai esfriando. Eu tinha um amigo pastor que, há um tempo atrás, ele foi no mercado, ele foi fazer aquelas despesas, algumas compras. E daí, quando ele chegou na caixa, sobrou algum troco, algumas moedas. E ele pensou, eu vou comprar um chocolate, para levar para minha mulher e meus 2 filhos. Ele tem um casal de filhos, então ele comprou 3 daqueles batão, de chocolate. Quantos conhecem, aquele batão de chocolate? Ele comprou 3, baratinho, levou para casa, chamou seus filhos, eles ficaram todos alegres, deu aquele chocolate para eles ficaram felizes da vida. Depois ele chamou a mulher dele, ele falou, ela vai ficar feliz também, deu aquele chocolate para ela, e ela olhou para aquilo e ela falou, que decadência é essa? Que decadência? Mas que é isso, Eu comprei para você, Você gosta de chocolate. Que é isso? Ele falou, eu não estou entendendo. O que está querendo dizer com isso? Ela falou, amor, quando a gente começou a namorar, vocês sempre compravam para mim Ferreiro Rocher. E daí, depois, quando a gente firmou o namoro, vocês sempre compravam no aniversário Copenhagen. E daí, quando a gente ficou noivos, já era caixa de lata, E aí, depois de casar, você começou a trazer bombom de sonho de valsa. E agora chegou nesse ponto. Batão de chocolate. Onde que vai acabar o nosso amor? E daí ele entendeu o recado, Então eu preciso colocar lenha no fogo,
Então eu preciso voltar àquele primeiro amor. Eu preciso investir no meu casamento. Eu preciso investir no meu amor. Então, como os relacionamentos com pessoas, nós devemos investir no nosso amor para com o nosso Deus. Amém? Nós temos que renovar aquele amor. Jesus diz, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E como que o amor das igrejas, não estou falando dessa igreja, estou falando em geral, o amor dos crentes está esfriando hoje em dia. As pessoas estão ficando cada vez mais frias para com as coisas de Deus. Não tem aquele amor ardente como tinha antes. Então nós devemos amar a Deus de todo o coração. Amém? E a palavra de Deus nos ensina o que significa amar a Deus de todo o coração. Veja rapidamente João capítulo 14, versículo 15. Então, em primeiro lugar, amar a Deus de todo o coração significa amar a sua palavra. Amar a Deus assim, de todo o coração significa amar a tua palavra. Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. E ele diz, versículo 21 de João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei. Quantos aqui gostam de sentir amado? Né? Todos nós queremos sentir amados. Mas nosso Deus, Ele quer sentir amado também. E Ele ama aqueles que amam a sua palavra. Versículo 24 diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Aquela palavra guardar a sua palavra, significa pôr em prática o que nós temos ouvido e recebido do Senhor. Então nós temos que colocar em prática, como diz em 1 João 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus. Nós ouvimos um cântico muito bonito, sobre o amor de Deus, Quão vasto é o amor do nosso Deus. Mas nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E como diz em 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem ama a Deus de todo o coração, ama a sua palavra. Eu tenho um amigo pastor, que alguns anos atrás ele contou sobre um incidente que aconteceu com um membro da igreja dele. Ele tinha um irmão da igreja dele que trabalhava na rede elétrica da cidade, e ele trabalhava para uma firma, uma empresa que cuidava da rede elétrica. Então ele subia esses postes e ele consertava. E ele disse que uma vez que ele estava num poste consertando um transformador, e daí quando ele estava conectando os fios, deu um problema, uma coisa aconteceu de errado, e o negócio explodiu na cara dele. E aquele irmão foi internado, ele ficou no UTI durante um tempo. Ele estava com os olhos tudo enfaixados, com as mãos também. Ele passou muitos dias no UTI e o pastor frequentava o hospital e passava ali para ler a palavra de Deus para ele. E o irmão sempre ficava contente em ouvir a palavra de Deus. Não há nada que conforta como a palavra de Deus, E daí ele falou, pastor, eu não vejo a hora de sair daqui para que eu possa ler a minha Bíblia em casa. Porque é tão gostoso ouvir a palavra de Deus. E daí chegou o dia que ele teve alta, e o médico tirou a faixa dos seus olhos, tirou as faixas das suas mãos, e aquele irmão percebeu naquele momento que ele não tinha mais vista. Ele ficou cego devido a esse acidente. Então não tinha nem como ler nada, muito menos ler a Bíblia. Mas daí ele ficou pensando, mas tem a Bíblia em braille. Mas daí o único problema é que as mãos dele, aquela explosão atingiu os nervos, e ele não tinha sensibilidade suficiente nos seus dedos para ler a Bíblia em braille. Mas ele não desistiu. O pastor falou para mim que ele aprendeu a ler braille com o ponto da sua língua.
E ele disse que aquele homem leu a Bíblia capa a capa com o ponto da sua língua. Ele tinha tanto desejo de ler a palavra de Deus. Quem ama a Deus de todo o coração, ama a sua palavra, amém? Um homem com tanta deficiência dá valor na palavra de Deus, muito mais eu devo dar valor, amém? Muito mais eu devo tomar tempo, alguém que tem vista perfeita, para poder ler a palavra de Deus e desfrutar do amor de Deus através da sua palavra. Amar a Deus de todo o coração significa amar a sua palavra. Mas, em segundo lugar, amar a Deus de todo o coração, veja em Salmo 97, versículo 10. Amar a Deus de todo o coração significa afastar-se do pecado. Em Salmo 97, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Não pode amar a Deus e amar o seu pecado ao mesmo tempo. Como ele diz, vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Não é que nós odiamos pessoas, nunca deve odiar uma pessoa, mas você deve odiar o pecado daquela pessoa. Porque pecado destrói, pecado afasta a pessoa de Deus, pecado destrói relacionamentos. Então, quem ama a Deus afasta-se do pecado, porque o nosso pecado rompe a comunhão com o nosso Deus. Que comunhão tem na luz com nas trevas? Não pode andar com seu pecado e com Deus ao mesmo tempo. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, quem ama a Deus importa em confessar, importa em se arrepender, importa em evitar e se afastar do pecado. Certa vez uma garota, uma menina, eu acho de 8, 10 anos de idade, chegou para o pastor, falou: pastor, quero me batizar. O pastor ficou contente, ele falou: menina, então você tem a certeza da salvação? E ela falou: sim, senhor. E ela falou: como que você sabe disso? Como crente, como que sabe que é salva? E ela disse: quando eu não era crente, eu corria atrás do pecado, agora eu sou crente, eu corro do pecado. Amém? Então quer dizer, ela deu uma vida volta. Então quem ama a Deus, afasta-se do pecado. Quantos lembram da história de José no Egito? José no Egito é uma história muito conhecida da Bíblia, uma personagem do Velho Testamento, mas a Bíblia fala que ele foi colocado numa situação que se comprometeu, que ele poderia ter caído em pecado. Ele foi colocado como encarregado na casa do seu patrão, para cuidar das coisas do seu patrão. Só que o patrão, ele viajou e chegou a mulher do patrão e queria que ele deitasse com ela. E José, ao invés de ceder para aquele pecado, a Bíblia diz que ele disse: como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Ele correu, deixou a sua túnica, foi acusado falsamente, pagou o preço das suas convicções, mas ele estava firme nas suas convicções. E Deus honrou ele por ter permanecido firme nas suas convicções. Deus nos honra quando nós decidimos: eu vou me afastar do pecado. Sim, ele foi preso, mas através da prisão Deus ensinou muita coisa e ele saiu como o reinado, como o governador. Deus recompensa, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Bem-aventurado quer dizer abençoado, feliz, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então dá para entender com esse versículo, aqueles que amam a Deus vão suportar a tentação, vão fugir da tentação. Isso não quer dizer que nunca vai
cair, mas isso vai dizer que quando cai, você levanta, você arrepende, você confessa e você busca a presença de Deus. Quem ama a Deus de todo o coração, afasta-se do pecado. Mas terceiro, rapidamente, quem ama a Deus de todo o coração, veja 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. Quem ama a Deus de todo o coração é generoso para com Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8, versículo 8 e 9, não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O apóstolo Paulo diz, eu não digo isso para quem manda, mas para provar a sinceridade do vosso amor. Deus nos dá o privilégio de mostrar o nosso amor para com Ele. Deus nos dá o privilégio de demonstrar quanto nós amamos ao Senhor. Alguém disse, se pode dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. Você pode dar alguma coisa para uma pessoa sem amar aquela pessoa, mas é impossível amar alguém sem dar. Porque se você ama, você vai ter o desejo de dar. E todas as esposas digam, amém, né? Porque elas gostam de receber, né? Quem ama, dá. Eu lembro quando eu namorava com a minha esposa, né? Agora, minha esposa na época, minha amiga agora, nós somos casados mais de 20 anos, 25 anos, né? Mas na época do namoro, né, eu estava fazendo faculdade, né? Era muito jovem, não tinha muitas condições, né? Não tinha nem carro, tinha bicicleta. Você já tentou de namorar de bicicleta? Né? Vamos sair, comer um Big Mac. Vamos de bicicleta. Não dá muito certo, né? Eu pegava o carro do outro emprestado, né? Mas quando a gente saía para um lanchonete, para o McDonald's, para o Burger King, né? O que a gente fazia? Eu queria demonstrar meu amor. Então eu não mandava ela pagar, eu queria pagar para ela, né? Então eu queria assumir. E daí a gente saía, e não tinha muitas condições, então a gente comprava uma refeição de oferta, né? Que vem no lanche, vem batata e vem uma bebida. E a gente rachava no meio, né? E naquela época, a Stephanie comia que nem um passarinho, né? Então, a maioria das vezes, ela nem comeu a metade dela, ela deu para mim, né? Mas foi tão gostoso, mesmo não tendo condições, eu queria demonstrar meu amor, eu queria dar. E quem ama, dá. Já pensou o moço, né, pedindo a sua namorada em casamento, e ele chega com aquela aliança, com o anel, ele diz, eu vou te dar esse anel, mas eu quero que você saiba que custou os dentes e olhos para comprar esse negócio, viu? Ele não vai falar isso, né? Ele não vai falar do custo, do valor. Ele vai sacrificar para que ele possa dar. Por amor. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Quem ama, dá. Não digo isso como ele diz, como quem manda, mas para provar a sinceridade do vosso amor, como Jesus disse. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Amar a Deus de todo o coração significa ser generoso para com Deus. Veja no último lugar, em João capítulo 21. Amar a Deus de todo o coração. Em João capítulo 21, versículo 15 a 19. É depois da ressurreição,
Jesus encontrou seus discípulos que estavam na beira do mar, eles estavam pescando. Ele levou para a beira do mar para jantar e comer os peixes. Jesus já havia dado uma grande comissão, né? O mandamento, ide e pregar o evangelho a toda a criatura. E o Pedro, ele disse, eu vou pescar. Mas ele não foi pescar homens, ele foi pescar peixe, né? Era a antiga profissão dele, então ele voltou para aquela profissão. E quando ele estava ali, encontrou Jesus, né? Jesus, ele sabe onde que nós estamos toda hora, amém? Ele sabe como nos encontrar. Você não pode correr dele. E daí a Bíblia diz, Jesus, sentado com seus discípulos, fez a pergunta para Pedro. Ele disse, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Você ama-me mais do que pescar? Você ama-me mais do que seus colegas? Você ama-me mais do que seu conforto? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Ele fez essa pergunta 2 vezes, Simão, filho de Jonas, amas-me mais que estes? E ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E daí quando chegou a 3ª vez, Jesus perguntou novamente, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E daí, versículo 18, ele fala sobre a morte de Pedro, que mais tarde se tornou o mártir. E aí ele diz sobre o sofrimento dele. E afinal ele diz, segue-me. Se nós amamos a Deus de todo o coração, nós vamos ter o desejo de servi-lo, de segui-lo e servir ao Senhor. Aqui é um bom lugar para servir a Deus, amém? A igreja dizem que é um bom termômetro do seu amor por Cristo. Mede a temperatura da sua dedicação, do seu amor, da sua fidelidade a ela, e assim saberá a temperatura do seu amor, da sua dedicação e da sua fidelidade ao Senhor. Tudo que Ele fez por mim, o mínimo que eu posso fazer é estar na casa de Deus, para dizer aos outros, eu pertenço a Jesus. Quando a gente começou a igreja em Ribeirão, tinha um rapaz que ele era surdo, que ele vinha aos cultos, sentava na primeira fileira dos bancos, mas ele não entendia nada, porque a gente não tinha o que vocês têm aqui, não tinha um intérprete. O nome dele era Luiz, e toda vez ele sentava, antes de começar o culto, ele fazia assim. E a única coisa que eu sabia fazer era assim, né? Então eu não sabia falar com libras. E daí, chegou o momento que eu chamei uma irmã da outra igreja, do pastor Jaime, para vir e conversar com ele, porque lá tinha um ministério com deficientes auditivos. E daí ela falou com ele, você pode ir na outra igreja, o pastor te leva. E eu levava ele lá, antes do culto, mas ele sempre voltava. E daí um dia ela fez a pergunta, o pastor quer saber por que vocês sempre vêm no culto, mesmo não sabendo o que está sendo dito. E ele, com o jeito dele, né, com libras, falou para ela, porque eu quero que meus vizinhos saibam que eu estou no time de Jesus. Eu quero que os outros saibam que eu pertenço a Jesus. Só a presença dele diz tudo, amém? E só a sua presença diz tudo. Então nosso amor para com Deus vai nos levar a servir ao Senhor. A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 21, sobre 2 servos. O servo que serve para pagar uma dívida e aquele que serve por amor. Aquele que estava pagando sua dívida, ele teve que servir 7 anos para pagar aquela dívida. E depois de 7 anos, ou no 7º ano, ele podia sair livre. Mas, se ele decide, meu Senhor foi bom para comigo, eu não quero sair livre,
ele poderia declarar que eu quero permanecer como servo dele. E daí eles levavam aquele servo para o juiz, furava a orelha dele com um prego, e daí ele teve que declarar publicamente: eu amo meu Senhor, eu não quero sair livre. Então, toda pessoa que via aquele servo assim adiante, daquele momento adiante, vendo aquele furo, sabia que ele estava servindo por amor e não por obrigação. Nosso Deus, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Deus quer que nós servimos por amor, amém? Porque nós amamos ao Senhor. Eu vou concluir com essa história. Eu gosto de ler, né? Eu estava lendo um livro sobre a vida de Abraham Lincoln, né? Quantos ouviram falar dele? O presidente, né, dos Estados Unidos que libertou os escravos. E houve um acontecimento que marcou a vida dele. E esse acontecimento aconteceu no porto de Nova Orleans. E ali naquele porto trazia os escravos para aquele lugar, e ali no centro da cidade eles faziam leilão, e depois eles foram colocados em outros barcos, e eles subiram no rio Mississippi, para as outras partes do país. E daí vendia muitos escravos naquele leilão. E uma vez eles traziam alguns escravos, e tinha uma moça de mais uns 15, 16 anos de idade que estava sendo vendida como escravo. Ela era mulata. E daí tinha alguns homens, né, que queriam comprá-la. Só que alguns desses homens compravam essas moças e levavam para casas de prostituição. E daí tinha um homem francês que estava ali, que ele queria comprar daquela moça, e ele ofertou uma certa quantia de dinheiro. E por acaso houve um pastor evangélico da igreja metodista que tinha feito algumas compras na cidade, e ele estava voltando para casa, e ele não costumava frequentar aquele lugar, mas ele estava querendo cortar o caminho. Quando ele cortou o caminho, ele viu o que estava acontecendo, e ele viu aquela moça, e ele viu o homem francês. Ele sabia da fama daquele homem, da má fama, e ele decidiu: eu não vou deixar esse homem comprar aquela moça. E daí quando ele deu outra proposta maior, todo mundo olhou e deu uma risada. Porque o pastor evangélico, porque ele vai querer comprar uma escrava? E daí foi aumentando, até que o francês não conseguiu acompanhar. E aquele pastor, ele fez oferta maior. E ele comprou aquela moça. E quando chegou para ela depois do leilão, ele deu o dinheiro na mão do leilador. E ele falou: tira as correntes dela, eu comprei a sua liberdade. Ele falou: moça, você está liberta. Você pode sair. Você pode ter a sua liberdade. Não precisa preocupar. Eu só queria te salvar da vergonha daquela vida que aquele homem tinha para você. E aquela moça caiu aos pés daquele pastor e agarrou nos pés dele e começou a chorar. Ela começou a dizer: não, pastor, não, pastor, não, pastor. Eu não quero a minha liberdade. Eu não quero minha liberdade. Eu quero ser a sua escrava. Eu quero ser a sua serva. Eu quero servir o Senhor, porque o Senhor me livrou de toda a vergonha, de uma vida tão suja. Eu quero demonstrar o meu amor e gratidão, eu quero te servir. E a história conta que aquele pastor levou aquela moça para casa, não como escrava, mas como filha adotiva. E ela morava dentro da casa dele, e servia a ele e a esposa dele como filha, todos os dias da sua vida. E quando eu li aquela história, eu pensei: é isso que Cristo fez por mim.
Jesus levou minha vergonha quando Ele morreu na cruz. Comprou a minha liberdade. E ao invés de sair livre, claro que eu posso sair livre. Mas eu quero ser o seu servo. Eu quero servi-lo. O amor de Cristo nos constrange. E daquela história que eu comecei sobre aquele casal, o fim daquela história, os 4 filhos, agora são adultos, estão servindo a Deus como pastores e missionários. E Deus poupou aquele casal da morte. E estão vivos até hoje também. Amar a Deus de todo o coração é o dever de cada um de nós. Vamos finalizar com uma oração. Cabeças curvadas, olhos fechados.